Boa noite a todos. Nosso artigo tem o tema Inseminação artificial em tempo fixo e diagnóstico precoce de gestação em vacas leiteiras mestiças. Foi feito um estudo por alunos de zootecnia e eles fizeram um experimento de um ano, utilizando 94 vacas mestiças das raças Bos Taurus e Bos Índicos. Eles utilizaram para esse estudo um dispositivo intravaginal contendo progesterona e injeções de prostaglandina e cipionato de estradiol. Detectou-se então um corpo lúteo por meio de ultrassom entre 7 e 14 dias após a inseminação ou montas controladas, e o tratamento iniciou-se após o 34º dia do parto, sem influência de score de condição corporal e presença de corpo lúteo no início do tratamento. Eficiência reprodutiva é o principal fator para o incentivo do melhoramento genético dos rebanhos leiteiros. O que levou a esse estudo? A baixa taxa de prenhez, e aí, geralmente está relacionada a enfermidades puerperais e metabólicas, e falhas na detecção de estro ao longo do intervalo entre os partos, ocasionando muitas perdas econômicas. As vacas em lactação, submetidas a alta temperatura ambiental e umidade relativa, apresentam redução de manifestações de estro e taxas de ovulação e prenhez, segundo Hansen, Gerestiga, Lopes, Gachos. As vacas mestiças têm atraso ao retorno à ciclicidade, segundo Ruas, portanto, são recomendados protocolos de IATF que utilizam implantes de P4, com isso aumenta-se a taxa de sincronização e previne a ocorrência de ciclos curtos, segundo Perry. O exame de ultrassom tem o objetivo de identificar entre 7 e 14 dias após a inseminação as vacas que falharam no protocolo, dando assim um tempo para ressincronizá-las, reduzindo o intervalo entre as inseminações e até o parto e a concepção. O objetivo da investigação foi apontar, entre os fatores listados, o que influenciaria o desempenho reprodutivo das vacas em questão. Então, eles fizeram um estudo e esses 6 fatores foram os dias, o número de dias após o parto, presença de corpo lúteo, score de condição corporal, a época do ano, nesse caso era primavera-verão, o número de uso do dispositivo intravaginal, eles também usaram 3 vezes em cada vaca, e o tipo de cobertura, que eles utilizaram monta controlada ou inseminação artificial. Agora vamos falar sobre material e métodos. Essa pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do Glória, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia. As 94 vacas do experimento foram mantidas a pasto no período das águas, metade final da primavera e verão, em piquetes de braquiária brisanta próximo à sala de ordenha, e receberam silagens de milho, sorgo na seca, outono, inverno e metade do início da primavera. Antes de iniciar cada protocolo, as vacas foram selecionadas para que fossem sincronizadas somente as consideradas aptas. E a qualquer sinal evidente de desordem de saúde, elas eram excluídas do estudo. Os critérios para a utilização das vacas era estar mais de 34 dias no pós-parto em lactação, e o score, o score de condição corporal, entre 2,25 e 3,5. Útero sem sinal de infecção, de infecções, ao exame clínico e ultrassom. No dia 0, foi introduzido um dispositivo de progesterona, que chama-se DIP4, com 1,9 gramas. E aplicou-se 1 ml de cipionato de estradiol
via intramuscular nas vacas. Nessas vacas, né, consideradas aptas para a sincronização da onda e desenvolvimento folicular. No dia 7, a luteólise foi induzida com ingestão de 2,5 ml de prostaglandina, via intramuscular. No dia 9, para induzir a ovulação, foi injetado 0,5 ml de cipionato de estradiol, via intramuscular, e retirou o DIP-4, que é o dispositivo de progesterona, o qual foi submetido à lavagem e secagem para um futuro reaproveitamento. Após a retirada do dispositivo de progesterona, iniciou-se a observação do estro. As vacas detectadas em estro foram colocadas com um dos 10 touros disponíveis na fazenda ou inseminadas 12 horas depois. Aquelas não detectadas foram inseminadas em tempo fixo, 48 horas após a retirada do DIP-4, o dispositivo de progesterona. As vacas que não ovularam na primeira tentativa, mas eram consideradas aptas no mínimo de 28 dias, foram novamente sincronizadas e submetidas à monta controlada ou inseminação artificial. A resposta ao protocolo de sincronização foi calculada por meio das taxas de ovulação, concepção e concepção das vacas ovuladas. A taxa de ovulação após o protocolo foi de 90,26% e não sofreu influência de nenhuma das variáveis analisadas. Os resultados foram obtidos provavelmente devido à melhor resposta das vacas mestiças ao tratamento de progesterona, prostaglandina e de cipionato de estradiol. As taxas de concepção das vacas ovuladas foram influenciadas pelos dias pós o parto ou dias de lactação. Também observada taxas de prenhez menores em vacas após o parto ou dias de lactação mais avançado. A presença ou ausência de corpo lúteo observada no início do protocolo não afetou os resultados de taxa de ovulação, de concepção ou de concepção de vacas ovuladas. A progesterona presente no dispositivo provavelmente foi o suficiente para tanto promover a produção de ocisto saudável ou para inibir a ocorrência de um ciclo curto nas vacas sem corpo lúteo ao início do protocolo, que estavam em anestro. Não houve efeito no score corporal sobre a taxa de ovulação ou de concepção de vacas ovuladas, até porque vacas com score corporal menor do que 2 não participam do estudo. E não participou também do estudo animais com score corporal maior do que 3,5. A estação do ano não afetou a taxa de ovulação. Esse fator influenciou nas taxas de concepção de vacas ovuladas. A concepção foi maior nos meses de outono e inverno, como a gente consegue ver aqui no gráfico abaixo. O dispositivo intravaginal de progesterona também não apresentou problemas na taxa de ovulação, apesar de terem sido reutilizados, sem prejuízo para os resultados. O tipo de cobertura não afetou a taxa de ovulação. Demonstrou-se que o protocolo pode ser utilizado com a monta natural, desde que seja respeitado o número de montas diárias de cada touro. Podemos chegar numa conclusão que a concepção de vacas leiteiras mestiças tratadas com progesterona, prostaglandina e cipionato de estradiol é afetada negativamente pelo número de dias de lactação e pela época quente ao ano, primavera e verão.